Quero ouvir, então, o Fernando Capês, que está com a gente aqui ao vivo na Jovem Pan. Fernando Capês, que honra recebê-lo aqui em tempo real na Jovem Pan. A gente já tinha uma expectativa, também por parte da oposição, de que o ministro Luiz Fux seria um voto totalmente diferente do que nós estávamos assistindo, tanto quanto o voto do ministro relator, quanto do ministro Flávio Dino. O que mais lhe chamou a atenção sobre esse voto longo do ministro Luiz Fux, que inclusive ainda está em andamento? Ótima tarde, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a você, Bruno Pinheiro, Márcia Dantas, a Beatriz, aqui a Priscila Silveira e também a Ana Beatriz Hirsch. E principalmente boa tarde a você que nos acompanha no tempo real e em tempo real. Olha, o voto do ministro Fux, dentro de uma sala em que tem um professor de processo penal, vai receber nota 10. Em primeiro lugar, porque, pelo menos na minha opinião e de muitos processualistas, o Supremo Tribunal Federal não teria mesmo competência constitucional para julgar ex-presidente e pessoas que tinham o foro privilegiado e deixaram a função. Se você me permitir, rapidamente, no dia 3 de abril de 1964, logo depois do golpe de 64, foi editada a súmula 394 do Supremo Tribunal Federal. Esta súmula, editada num período autoritário, estendeu a competência, estendeu o foro privilegiado para ex-autoridades. Depois, a emenda constitucional de 69, aquela Constituição outorgada dentro do regime de exceção, a emenda constitucional de 1969 estendeu para deputados, senadores, ex-deputados e ex-senadores. Foi em 1999, já em pleno regime democrático, a nova Constituição, que o Supremo Tribunal Federal fez uma releitura desta súmula e disse: não, ex-autoridades não são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Foro privilegiado é exceção. Foro privilegiado é uma exceção ao princípio da igualdade. Poucas pessoas têm foro privilegiado. Quem não é mais autoridade, não tem mais. Em 2018, agora recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou, confirmou esse entendimento. Ex-autoridade tem que ser julgada na primeira instância. Assim, tem 4 instâncias para se defender. Foi assim com o ex-presidente Lula, que foi julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Portanto, em 2024, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava sob investigação, é que o Supremo Tribunal Federal resolveu mudar esse entendimento para alcançar ex-presidente, ex-autoridades. Me parece uma visão casuística que viola o princípio do juiz natural. Então, o Supremo Tribunal Federal não poderia mesmo julgar os atos de 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ainda que pudesse, não seria por uma turma, mas tem que ser pelo plenário, porque se ex-presidente recebe o mesmo tratamento que presidente, tem que ser julgado pelo plenário. Só por aí eu quero aplaudir a decisão do ministro Luiz Fux no sentido processual. Tá tudo nulo. Bom, agora a gente vai ouvir a doutora Priscila. Obrigada, Fernando Capês, pela sua análise. A doutora Priscila Silveira também está aqui com a gente. E eu queria, Priscila, primeiro te perguntar sobre essa questão do tom do ministro Luiz Fux, né? A gente já esperava que ele fosse realmente num tom um pouco destoante dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E o que a gente consegue ler a partir de agora? Ele abre uma procedência, ele abre ali uma brecha para que defesas, após o julgamento e mesmo com uma condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, elas possam pedir embargos e com algumas ressalvas que ele fez a situações de crime, por exemplo, como não haver organização criminosa. Isso também pode abrir uma brecha para lá na frente esse julgamento ser questionado e cair por terra. Priscila, boa tarde. O seu questionamento é muito importante para a gente explicar aqui para a nossa audiência um recurso que é cabível no processo penal chamado embargos infringentes e de nulidade. Entretanto, o que é esse recurso?
Quando há um voto ali não favorável, na verdade um voto favorável à defesa, se fosse um processo que fosse julgado perante um juiz comum, um único voto ali divergente favorável à defesa poderia então suscitar esses embargos. Porém, Márcio, o STF já se manifestou anteriormente sobre a necessidade de ter apenas um, não vai ser possível ter esses embargos. Então, teria que mais um dos ministros votarem juntamente com aquilo que foi colocado com o ministro Fux para que possa, então, haver esses embargos infringentes e de nulidade, suscitando, então, uma nova ali, manifestação dos ministros. Mas é importante também a gente dizer que tem que aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia e também do ministro Zanin, e eu acho que eles, e aqui é uma opinião, obviamente, eu não acho que eles vão acompanhar a divergência trazida pelo ministro Fux, que é importante a gente dizer também para a nossa audiência que, processualmente falando, ele rechaçou ali, ou na verdade ele acolheu as preliminares, tanto de incompetência, com relação também à relatoria feita pelo ministro Alexandre de Moraes, que também foi ali acolhida. Ele disse que não tem foro privilegiado, isso também é uma preliminar. E o que é preliminar, para que todos saibam, antecede àquela ideia de se falar se houve ou não o golpe. Então agora, na hora que ele retorna falando no mérito. O que é o mérito? Se houve ou não. E antes um pouco de sair para o almoço também, ele dizia sobre a questão da consunção, da absorção, falando que ou é golpe ou é dano, que são temáticas que o estudo do processo penal e do direito penal acompanham ali, a fala e o voto do ministro. Entretanto, Márcia, a gente observa que, como ele disse que a política não pode estar atrelada ao voto, a gente observa que ela não se dissocia nem do voto dele e nem dos votos que foram antecedentes ao que ele colocou. Então, a gente precisa aguardar. Tendo ali mais um voto que esteja acompanhando a divergência, aqui atualmente com relação ao ministro Fux, aí poderá então ser suscitada pela defesa os embargos infringentes e de nulidade. Em assim não sendo, vai ser feita ali pela maioria. Nós vamos precisar aguardar, sendo a maioria, qual vai ser a pena dada e se vai ter ali a consunção, a absorção de algum crime com outro, se realmente vai ser crime consumado ou tentado. Então a gente precisa, de fato, aguardar o término do voto do ministro Fux para a questão ali dos pormenores e também os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Zanin.